radical, corrupto, americano, que ele critica e odeia, você acha que ele não vai conversar com o brasileiro? Ora, é claro que vai. E você vai achar estranho, porque, nossa, Paulo, a JBS, mesmo o JBS que conseguiu intermediar o acordo para tirar a sanção Magnitsky do Moraes, falou, meu amigo, e quem está dizendo não sou eu, mas o Peter Navarro, que é assessor sênior, conselheiro sênior do presidente Donald Trump, justamente para comércio e fabricação. Vejam o que o Peter Navarro está dizendo e não eu. At the time, you paid $50 for a steak only if your waiter wore a tux. Now, you pay it under fluorescent lights at the supermarket. America has over 500,000 cattle ranches, but almost all that beef must pass through just 4 processors controlling about 85% of the market. 2 of them, JBS and National Beef, are effectively controlled from Brazil. Brazil is the world's biggest beef exporter. China is the world's biggest buyer. That means China ends up setting the price of dinner in America. Ranchers get less, you pay more, profits flow overseas. That's why Donald Trump has ordered the Department of Justice to act. Americans didn't vote to have their dinner prices set overseas. They voted for leaders willing to break cartels and bring steak back to the dinner table without a tux. O que acontece é que, como está dizendo o Peter Navarro, hoje você tem nos Estados Unidos mais de 1 milhão de ranchos de gado que produzem as carnes que são consumidas no país, mas tudo passa por 4 empresas. Uma das 4 empresas é justamente a JBS, e uma das preocupações que ele levanta no vídeo é que uma empresa brasileira controla grande parte do processamento de carne dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que o maior importador de carnes é a China. Ou seja, a América depende do Brasil para processar a carne e para estipular o preço eles dependem da China, já que eles compram mais do que todo mundo. Diante disso, a ação que o Peter Navarro disse que o Trump irá tomar é quebrar o cartel do qual a JBS faz parte. Lembrando que já existe uma investigação em curso contra a JBS nos Estados Unidos e, pelo menos, pelo que disse o Peter Navarro, parece que não está indo muito bem as coisas para o lado dele. Mas Paulo, poxa, não foi a JBS que deu dinheiro para a campanha do Trump e que conseguiu aproximar ele do Lula e, poxa, não teve o Lula nessa semana dizendo que ele conversou com o Trump? Bom, isso também se conecta ao que eu venho falando sobre o Trump há muito tempo. O Trump não tem nenhuma dificuldade em receber o Joesley Batista e logo em seguida anunciar uma investigação contra a empresa dele. Ele não tem nenhuma dificuldade em falar com o Lula por telefone e dar continuidade às investigações, às tarifas e às investigações, por exemplo, contra o Brasil, na sessão 301. E nessa conversa, o Lula disse um não para o Trump. Ele não fez isso diretamente, mas quando ele conversou com o Trump sobre a participação do Brasil no Conselho de Paz criado pelos Estados Unidos, que a imprensa vendeu como se fosse um convite maravilhoso pessoal do Trump para o Lula, mas na verdade foi um convite que o Trump fez a 60 países, inclusive a China e a Rússia. Quando o Lula recebeu esse convite, ele não soube o que fazer, e ele basicamente disse não, porque ele propôs algumas coisas para o Trump que são absolutamente inaceitáveis, como a limitação do Conselho de Paz à questão de Gaza, e o Trump quer que isso seja de fato algo que se contrapõe à ONU, e um assento para Palestina nesses debates. Uma vez que o documento do estatuto proposto pelo Trump para o Conselho de Paz prevê uma atuação para assegurar a paz duradoura em áreas afetadas ou ameaçadas sobre conflito, é evidente que a ideia não é limitar a atuação de Gaza, mas também ter uma organização com um objeto mais amplo para esvaziar justamente a ONU. Sobre um assento para a Palestina no debate, eu não preciso nem falar que não vai ser aceito. Não sei se vocês sabem, mas JBS pagou 5 milhões para a campanha do Trump. Uma doadora judia pagou 250 milhões na campanha do Trump. O genro e a filha do Trump são judeus. E, inclusive, o genro dele tem um dos papéis centrais nesse Conselho de Segurança. Eu acho que eles não querem palestinos no assento. Eu acho que nenhuma dessas pessoas que eu citei querem palestinos nesse assento. Só acho. Além disso, o Brasil também apresentou, o Lula também apresentou apontou algumas falhas, digamos assim, como a presidência fixa do Conselho, no fato que é do Trump,
o fato de ser exigido, aliás, vitalícia, e ele tem o direito de apontar o sucessor, o fato de ser exigido um pagamento de $1 bilhão para que o país convidado tenha um assento permanente, e também a impossibilidade de você emendar o texto do estatuto. Em outras palavras, o Lula disse não para o Trump. E eles parecem que vão se encontrar em fevereiro, em algum momento de fevereiro. Lembra, a gente ouviu isso outras vezes, também já tinha a ideia de que eles iam se encontrar em outubro, depois em novembro, depois em dezembro, agora parece que vai ser em fevereiro, e pode ser que aconteça, mas eu já disse a vocês que isso não importa, isso não é... O Trump é capaz, é alguém totalmente capaz de sentar para conversar com você e te ferrar, e depois te elogiar de novo. Veja, eu separei aqui para vocês uma publicação que o Trump fez no Truth Social, dizendo que ele conversou, por exemplo, com o Tim Walz, o governador do Minnesota, de uma maneira ótima, respeitosa, que teve uma ligação excelente, que eles estavam sincronizados. Tim Walz, é que eu sei que isso é uma coisa da política americana, vocês não sabem quem é Tim Walz, mas Tim Walz é o cara que era candidato a vice da Kamala Harris, que o Trump detonava sempre que surgia uma oportunidade. Tinha um apelido, Tim Tampax, né? Tim Templeton, Tim OB, digamos assim. E não é que ele criticava o Tim Walz nas eleições. Ele estava só criticando, não é só nas eleições, ele estava criticando o Tim Walz há algumas semanas. Tim Walz é aquele que está protagonizando um enorme conflito com o Trump na área da imigração no Minnesota, porque ele é o governador, mas também é aquele que estava envolvido no maior escândalo de corrupção dos últimos anos nos Estados Unidos, desviando bilhões de dólares dos pagadores de impostos para programas sociais fraudulentos para somalianos. E aí, o que eu digo a vocês é o seguinte, botem na sua cabeça, se o Lula conversa com vagabundo, socialista, radical, corrupto, americano, que ele critica e odeia, você acha que ele não vai conversar com o brasileiro? Ora, é claro que vai. Mas isso não significa que as coisas estejam às mil maravilhas. Bom, veremos cenas dos próximos capítulos.